Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de ciências. E agora a gente vai falar um pouco sobre a vegetação e a qualidade da água e do solo. Então vamos lá, página 26. As plantas absorvem águas pelas raízes e as utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração. Nesse processo, a água sai sob a forma de vapor, estado gasoso, pelas folhas. Vamos agora analisar essa imagem. A gente tem uma planta, o solo, as raízes. A água é liberada pelas folhas para o ambiente. A água passa pelo interior das folhas, pelo interior da planta, participa da fotossíntese e dá transporte para a substância. A água é absorvida pelas raízes. Este é o esquema de circulação de água da planta. Você sabia? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor da água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente no sistema respiratório. Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam na margem de rios, lagos e outros corpos d'água, chama-se de matas ciliares, contribui para a manutenção da qualidade e da quantidade de águas e rios. Rio com mata ciliar preservada. Página 27. Para que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Primeiro vamos entender mais o que é o solo. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica, a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos.
A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabeleceu e estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de climas e solos, desde o tropical até o rigoroso frio nas serras gaúchas. Garantir o uso sustentável desses solos é a missão que a Embrapa Solos tem orgulho de colher bons frutos. A Embrapa Solos tem a preocupação de apresentar soluções tecnológicas economicamente viáveis, procurando equilíbrio entre o ambientalmente adequado e socialmente justo. Da parceria com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, são geradas pesquisas que buscam solucionar grandes problemas nacionais, desde o mapeamento do solo ao planejamento do uso da terra e a recuperação de solos degradados ou contaminados. De zoneamento agropedoclimático a tecnologias de uso sustentável dos recursos do solo e água em sistemas produtivos. Ou seja, o solo em que você pisa, brinca, constrói e planta tem história, desafios a serem superados diariamente. A Embrapa Solos está cada dia mais fazendo parte da vida dos brasileiros. O trabalho começa com uma pesquisa, que pode ser sobre a qualidade do solo ou o desenvolvimento de um determinado fertilizante para uma região do país. Que tem gente pesquisando para que você continue fazendo o que temos de melhor: viver. Apesar do trabalho da Embrapa Solos beneficiar o país inteiro, sua estrutura possui apenas 2 bases de operação. A sede, que coordena suas atividades em uma área de 10 mil metros quadrados, situada na Rua Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, e a unidade de execução, pesquisa e desenvolvimento em Recife, Pernambuco. É um conjunto de mais de 9 mil perfis de solos brasileiros disponíveis na internet com acesso gratuito, um grande banco de dados, um trabalho começado há mais de 3 décadas. A gente conseguiu agora entender um pouco mais sobre os solos e a gente vai continuar a leitura. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? A copa das árvores acumula água da chuva e parte dessa água evapora. Isso contribui para que os rios não transbordem em casos de chuva forte. A água retida nas copas que não evapora, pinga das folhas ou escorre pelo tronco da árvore, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. O solo da floresta é coberto por folhas, galhos e outros restos de vegetais. Isso protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe em um processo chamado de erosão. Se o solo for elevado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. E esse corpo d'água vai ficando cada vez mais raso pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois transformam uma rede que segura o solo. Como se o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidade uniforme. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dele escorre pela superfície e se acumula na parte mais baixa do terreno, formando alagamentos. A água que é retida no solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água ou é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos d'água. Se a água fosse levada toda de uma vez, no momento da chuva, o rio poderia transbordar. Além disso, em época de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas subterrâneas suficientes para abastecê-lo. As florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água. Aí agora a gente vai ver uma imagem com
o esquema de interpretação para a gente entender melhor como que isso funciona. Então, vamos lá. A água da chuva fica retida nas folhas e evapora. Depois da transpiração, existe uma representação esquemática da importância da mata ciliar para o ciclo da água. Aí tem a evaporação, a precipitação, a água escorrendo pelos troncos das árvores até o chão, a água escorrendo pelo solo e a infiltração da água no solo. Conectando com. Preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio. O que são matas ciliares? Grandes matas, como a floresta amazônica ou a floresta da Tijuca. Mesmo que se saiba há muito tempo a importância das matas para a conservação das águas e a quantidade de chuva. Preservação desde os tempos do Império. A floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobre todo o litoral brasileiro antes do descobrimento com a chegada dos colonizadores. O número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para o espaço, a caça e o cultivo de café. Que acontece o quê? Desmatamento. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter água da chuva que ia direto para a nascente dos rios e abastecia a casa. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no rio, você pode imaginar o tamanho da confusão? O imperador Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água e para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol, conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que se atrapalha. A recuperação das florestas, a prática de soltar balões, por exemplo, tem causado muitos incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas, é muito difícil o replantio, o que dificulta a tentativa da preservação, alerta Luiz Fernando. Nossa, Pro, mas por que na área queimada, que houve uma queimada, é difícil a replantação? Porque o solo, ele perde os nutrientes, tá? Durante a aula de ciências, a professora envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e amarrou com um saco de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que haviam gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que você estudou, explique como surgiu as gotas. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a árvore, o galinho de árvore que foi preso, né, no plástico. E aí, no outro dia, tinha gotículas de água. O que acontece se tá preso ali, ó? Não tem ar. O que acontece? A planta vai começar a transpirar. E aí, ela vai liberar vapor da água, que condensou, formando as pequenas gotículas. 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinada cidade, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25%. E isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação aos problemas respiratórios. Qual das 3 medidas sugeridas é mais eficaz para aumentar a umidade do solo dessa cidade e mantê-la em níveis saudáveis? A. Plantar mais árvores. B. Instalar chafariz. Ou C. Aguardar a ocorrência de chuvas. 3. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores se retiram as matas ciliares com intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Por que essa prática tem
tem efeito contrário ao desejado após um tempo. Água em nosso solo, é nosso dia a dia. Qual é a importância da água no nosso dia a dia? Além da gente beber, tomar banho, usar para as plantas. O que mais que a gente pode usar a água? Qual é a importância dela na nossa vida? Tá? Apesar de muitas vezes não percebermos inúmeras atividades do nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade da rica e pura água. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável. O que é potável mesmo? Ah, esqueci. Lembra aí, gente. O que é potável? Que pode ser consumida, ou seja, que apresenta as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. A mais próxima estação de tratamento que a gente tem é a da Sabesp de Suzano. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população e preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas, e consequentemente manutenção do ciclo da água essencial, que são mananciais, fontes de água usadas para abastecer as populações com rios, lagos, aquíferos e represas. Você sabia? A água que abastece as cidades pode ser diferente dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é composta ou captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formando artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação da água subterrânea ou cisterna que armazena a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. A água da chuva é captada pelo telhado da casa e levada para encanamentos até o interior da cisterna, onde fica o armazenamento. Para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona uma bomba d'água, eu vou sugerir o filme O Menino que Descobriu o Vento. Eu vou colocar aqui um pedacinho aqui, que é um menino que ele não entende, ele não tem muito conhecimento, porém ele é muito inteligente. E ele vai trazer água para a cidade que ele mora, que é muito pobre, e a terra, o solo é muito seco, muito desgastado. E a água é a forma de salvar toda aquela população. Então eu vou colocar aqui um trailerzinho para vocês assistirem, ele tá legendado, tá? E depois eu sugiro que vocês assistam o filme. Quem tem o Netflix tá disponível, tá? How does it feel, William? I never went to secondary school. Make us proud. Hey, looking sharp, eh? You too, man. Kachokolo is not the wealthiest school in the district, but it's down to each one of you to decide your own level of commitment. The rains came late this year, and now the trees have gone. Malawi is preparing for a very long, hungry season. Tiene koti tizingonia kama tsiku. Ukali muntu wamkuloso pana William. Palibe amene yanga titandize. What are you going to do? Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe.
Mr. Kachibunda, when you turn the wheel on your bike, the light shines. How? It's magnets. I can bring water. I know how to do it. Pano papa libeza ko skolo. We stay, we die. No! With the electricity, we can plant in the dry season. Antu wakufa kudziwa zimenezo? Tilima hapo! Tilima hapo! Malusiwa, adzaleka liti. Zita kutaka. Ngati Mungu anditandiza. Wale watawa baba ndilibeza kulota. Então vamos continuar a aula. Você sabia que a água abastece cidades, podem ter diferentes origens, gostos, e aí essa parte a Pro já explicou. A água da chuva é captada do telhado da casa e é levada por encanamentos até o interior da cisterna, onde fica o armazenamento. Então, vamos continuar. O uso da água. De que formas podemos usar a água? Ao carregar a bateria do celular ou assistir à televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Isso porque no Brasil a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas elétricas. Nas usinas, as águas de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energias das cidades também podem ser prejudicados. Além de estar envolvido em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho, cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos como roupa, brinquedos e automóveis. Observe o gráfico e a porcentagem da água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas na cidade. Olha lá, vamos ver o gráfico abaixo. Irrigação, 68,4%. Mineração, 0,8%. Abastecimento humano, 8,6%. Abastecimento rural, 2,24%. Indústrias, 8,8%. Termoelétrica, 0,2%. E abastecimento animal, 10,8%. No gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso é que é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar o desperdício de alimentos, visto que com eles também se desperdiça a água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar a água, pois a soma de pequenas atitudes de muitas pessoas podem fazer a diferença. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção e o equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Alguns deles podem ser únicos se a água ficar poluída ou ocorrer diminuição das chuvas e do volume da água nos rios. Muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Olha que imagem linda. Para sobreviver no ecossistema, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar, da água, da presença de alimentos e etc. Portanto, se um lago, como o da imagem, for poluído, os organismos que o habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Preservação da água. Qual a importância de preservarmos
a nossa rica e grandiosa água. A água é um recurso natural indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Para preservar a água ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e o desperdício desses recursos são importantes. Conheça algumas delas a seguir. Tratamento de esgoto. Após seu uso na casa para dar descarga, lavar a louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja e deve ser encaminhada para a estação de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta de tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, mar e outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Reuso. Como que a gente pode reusar a água? Qual é a importância do reuso, por exemplo? Se a gente lavou a roupa, a gente pode usar o reuso de água para lavar o chão da casa, para dar descarga, para lavar o carro. Qual que é o outro reuso que a gente pode utilizar? Eu tô lavando os vegetais, estou lavando também as frutas. Posso utilizar aquela água? Claro, posso.